Olá, queridos, graça e paz, queridos e queridas. Sejam bem-vindos ao nosso Pô de Graça, o podcast da Mulher Cristã. Esse programa é realizado pelo Ministério de Mulheres da Igreja Batista Sião, que fica aqui em Brasília, no Distrito Federal. O nosso pastor-presidente é o pastor Joel Martiniano. Eu sou a Flávia Meira, muito prazer. E eu sou a Sérgia, muito prazer, boa noite, sejam bem-vindas. Olha nós aqui de novo. Coisa boa, é muito bom estar aqui com vocês, é um privilégio, um presente de Deus. Então, se você que está ligado com a gente, já deixa o joinha, compartilha com as outras pessoas que você conhece, abençoa o nosso trabalho. Amém, queridos? Deixa eu já apresentar para vocês a nossa convidada especial da noite, que é a Adriana Ferreira. Você já é de casa, fala um oi pro pessoal aí, Adriana. Oi, pessoal, tô eu aqui de novo. Para mim é sempre um prazer e uma alegria poder compartilhar um pouco daquilo que o Senhor tem feito, está fazendo e ainda fará em nossas vidas. Uau, a noite promete. Então assiste até o final, fica com a gente. Eu tenho certeza que vocês vão amar o vídeo de hoje. E eu vou contextualizar, né, Bispa? Isso aí. Vou ter que contextualizar, me ajude, Sérgia, para vocês entenderem. Adriana Ferreira. Euzinha. Adriana Ferreira é esposa do pastor Manuel Neto, mãe de Emanuele. Pastor Manuel Neto foi pastor da nossa igreja por 9 anos. E agora o bonito achou de mudar para Campo Grande. Ele já está em Campo Grande, está pastoreando a 3ª Igreja Batista de Campo Grande. E a Adriana ficou em Brasília com a Emanuele para terminar de ajustar as coisas da mudança. Porque mudança não é fácil, né? Na verdade, fui, voltei. Ponte aérea. E você não pode ir embora, porque agora você já está organizando tudo para ir embora. Já estamos aqui, abrindo aqui agosto, você já está indo embora. Você não podia ir embora sem dar uma palhinha aqui pra gente. Pois é, foi um privilégio muito grande, Flávia, do fundo do coração, um privilégio muito grande fechar esse ciclo, né? Participando de mais um Pô de Graça, viu? Oh, meu Deus, a honra é nossa. Gente, eu preciso contar para vocês. Quem tem acompanhado a gente desde o início lembra como que isso tudo começou, Sérgia? Vocês lembram? Lá em 2020, quando a gente começou a fazer aqueles cultos online? Exatamente. Começou ali. Por conta da pandemia. Precisando fazer alguma coisa, não podia ter os encontros presenciais, todo mundo em quarentena. A gente pegou esse desafio de fazer esses cultos online e acabamos migrando agora para esse novo formato que é de podcast. Inclusive, inspiração é do meu filho, Guilherme, lindo, da minha irmã, que eu quero mandar um beijo. Nasceu o Pô de Graça. Então, você faz parte desse projeto. Você é fundadora, idealizadora. Idealizadora nem tanto, mas ajudei, né? Esteve sempre aqui com a gente junto. Então, obrigado mesmo por você estar fechando mesmo esse ciclo com a gente. É um privilégio nosso. E assim, Flávia, eu gostaria até de parabenizar você. Você aceitou, né, esses desafios, porque ela assumiu o Ministério de Mulheres e logo em seguida começou a pandemia. E aí ela foi tendo ideias, e o Senhor foi alavancando, até que chegou no podcast. E assim, de maneira extraordinária, já muitos e muitos convidados, né? Tem sido assim, gratificante. Que Deus continue aí abençoando ricamente seu ministério, viu? Você vai longe. Amém. Glória a Deus. E vocês assistiram os primeiros? Vocês lembram dos primeiros? Releva, gente, por favor. Assistam. Se vocês não assistiram, assistam e vejam como a gente melhorou, né? Isso. A gente progressa tanto. Então, pequenos erros, você releva. É coisa pouca, né? Coisa pouca. Básico. Mas é isso, então. Nós podemos começar, de fato? Com certeza. Então vamos? Então eu vou dar a chamada. Vamos lá? Estão preparadas? Agora. Então, desperta, Leoa, porque o nosso bate-papo começa... Agora. Bispa querida, o tema de hoje é Coração de Leoa. Coração de Leoa. Eu preciso contar ainda para o pessoal de casa que esse ano de 2022 a gente começou trazendo o tema Mulheres Fortes, só para vocês entenderem como é que tudo aconteceu. A musa inspiradora desse tema foi a Adriana. Musa inspiradora. Tenho que falar, eu tenho que contar para vocês entenderem. Você veio no final de 2021 ali para 2022 em um contexto de várias dificuldades na área de saúde da sua família. Várias pessoas tiveram problemas, várias situações complicadas que você teve ali e culminou com o segundo infarto
do pastor Manuel em fevereiro. Foi fevereiro? Foi fevereiro. E para vocês terem uma ideia, no dia que o pastor estava lá fazendo o cateterismo, eu estava na sala de espera com você, tive o privilégio de estar ali com o pastor Manuel, o Marcos estava ali comigo também. E o que me marcou, sinceramente, marcou a minha vida, foi a sua fortaleza. O médico trouxe um diagnóstico que não era bom, ele corria risco de vida e tal, mas você estava muito firme. E eu saí dali conversando com o Marcos, meu marido. Como que a Adriana aguenta? Como que essa mulher é forte? E daí, o Senhor trouxe no meu coração, trouxe no nosso coração essa ideia de trazer esse tema mulheres fortes. Nós trouxemos outras mulheres que, como você, passaram momentos difíceis, situações desafiadoras, mas venceram em Cristo Jesus. Estiveram aqui para contar a história. E hoje, é isso que a gente espera de você. Eu quero saber como é que nasceu esse coração de leoa. Ai, como é que nasceu? Como que o Senhor foi fazendo, né? Porque da gente mesmo, eu acredito assim, Flávia. Em Tiago, capítulo 1, versículos de 2 a 4, diz assim: Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Então, eu sempre consegui enxergar assim, são muitos momentos difíceis na minha vida, já desde o meu nascimento. Minha mãe já passou por situações na minha gravidez, assim que eu nasci. E foi assim, pancada atrás de pancada. Levanta aqui, apanha ali, levanta aqui, sacode a poeira e vai. Até que aos 14 anos, né, o Senhor, então, se manifestou de maneira muito clara. E eu tive, então, uma experiência de salvação com Ele e comecei a buscá-lo. E as provações continuaram, porque não param, né? E desde então eu fui percebendo isso. O próprio Espírito Santo, na verdade, né, foi me fazendo enxergar que a cada provação, que a cada sofrimento, nunca o Senhor desperdiça. Sempre Ele tem propósito. E eu comecei a entender, né? Volto a repetir, o Espírito Santo me levou a entender que o sofrimento, ele vai gerando amadurecimento na vida da gente. Ele começa a levar a gente a enxergar o porquê que aquilo está acontecendo, quais são os propósitos. Nem sempre a gente tem as respostas. Talvez anos depois as respostas virão ou não, sim, na eternidade. Sim. Mas uma coisa é certa, Ele vai nos fortalecendo. Ele vai nos fortalecendo. E Ele vai se revelando. Um dos maiores propósitos do Senhor é de se revelar a nós como o Senhor mesmo de fato. Aquele que tem todo o controle nas mãos. Aquele que tudo concorre de fato para o nosso bem. Tanto é que eu sempre fico assim, meu Deus, o que o Senhor quer me ensinar com isso, né? Porque sempre, né, o Senhor quer falar de alguma maneira. Ou quer nos chamar a atenção, quer exortar, quer nos corrigir, quer levar o amadurecimento, quer nos preparar para depois ajudar alguém, que é o que depois Tiago fala também, né? E dos propósitos da aprovação é que depois também a gente venha fortalecer, venha ajudar alguém, né? Então, eu tenho enxergado assim, Flávia, e nisso... E aprendi, Flávia, tenho aprendido assim a amar de maneira assim esse nosso Deus, na certeza de que Ele é o dono de tudo, inclusive... Já para fechar essa parte, eu acho que a experiência mais forte que eu vivenciei foi quando eu perdi minha mãe, né? Eu tinha 26 para 27 anos e eu era extremamente, eu sou fruto de uma família em que minha mãe casou pela primeira vez, teve meu irmão mais velho e me teve. Uhum. Depois ela separou, teve meu irmão caçula, né? Uhum. Então eu sou filha única das mulheres. Sempre fui muito apegada à minha mãe, sempre fui muito obediente à minha mãe, sempre busquei o respeito mesmo à minha mãe. Então assim, eu amava minha mãe. E quando minha mãe adoeceu, ela tinha nefrite crônica, né? Que é uma infecção renal muito forte, que culminou na perda de um rim e iniciou o processo, inclusive, de hemodiálise. Então, foram 2 anos de muito sofrimento e... Oh, meu Deus! Eu estava concluindo a minha faculdade de administração e, por ser muito apegada a ela,
Ela só queria que eu ficasse com ela no hospital, então eu concluí o meu curso, o meu TCC, passando noites no hospital, saindo, indo para a faculdade e tal. E aí, Flávia, eu dizia assim, eu estou preparada para tudo nesta vida, mas eu não estou preparada para perder minha mãe. E mesmo vendo a situação da minha mãe, né, que era grave, só que eu cria de uma maneira assim, inquestionável, que Deus faria um milagre. E Deus fez o maior milagre, que foi levá-la para o céu. A gente imagina que aqui na Terra é o maior milagre, mas não é, né? Tem lenço não, né? Esqueci de pegar. Mas, e aí Deus a levou. Eu disse assim, eu quero mostrar para você quem sou eu, né? E para mim, assim, eu considero assim um dos momentos mais difíceis da minha vida, né? Foi quando Deus levou minha mãe. E Deus me deu um consolo, que é assim, é um negócio sobrenatural. É um negócio sobrenatural, o conforto, o consolo que Deus dá no coração da gente quando a gente perde alguém, mas que esse alguém partiu com Cristo. Sim. Né? Sim. Essa tá a grande diferença. E eu nunca tinha vivido essa experiência, né? Então, ali para mim, já foi assim uma experiência muito forte com o Senhor. E Deus continuou, como continua até hoje, né? Lapidando, permitindo as pancadas daqui, as pancadas dali. Então, né? Vamos falar de coisa boa. Vamos parar com essas lágrimas. Vamos falar desse momento bom que vocês estão vivendo agora, né? Dessa mudança. Quais são as suas expectativas para esse novo lugar, para essa nova igreja? Expectativas com Deus, expectativas, né? de gente nova, de igreja nova, profissionais. O que você quiser dizer para a gente. Então, Sérgia, na verdade é um misto. Né? É um misto muito grande que a gente Era para ser uma vivido. coisa boa, que era para dizer. Era para ser uma coisa boa, mas é um misto. Tem um lado muito bom, né? Qual é o lado bom nisso? Foi exatamente uma experiência, Sérgia, que eu tive com o Senhor neste momento de incertezas, né? Se Deus estava chamando a gente para ir ou não. E Deus respondeu muito claro ao meu coração e Deus começou a falar assim comigo. Você tem noção do que é de ter tantas famílias que eu poderia chamar, mas eu escolhi a sua? Por que será que eu escolhi a sua? Então você deve se sentir, na verdade, privilegiada passar por um momento desse. No meio de tantas famílias pastorais, eu selecionei a sua, eu selecionei o seu marido, porque eu tenho um plano, né, através da vida de vocês lá. Então eu comecei a enxergar, assim, essa ida para lá e ao mesmo tempo romper, né, com todas as raízes que existem aqui, em matéria de amizades, de família, de tudo, né? De ver esse desafio para nossa filha com 18 anos, totalmente enraizada aqui, achando que seria impossível Deus mandar a gente para algum lugar nesse momento, não é? Então a gente está assim. Aí quando a gente está, na minha cabeça ainda está um misto muito grande, principalmente por estar vivendo esse negócio de ponte aérea, né? Fui em março, depois fui final de maio, fiquei lá até a posse, aí voltei, aí fui de novo, passei uma temporada com ele lá para organizar as coisas lá e voltei agora para Brasília exatamente para fechar o que precisa fechar aqui. Então, assim, o coração, a mente ainda vivendo um misto muito louco, né? De emoções. De emoções, mas assim, ao mesmo tempo, é outra coisa assim que a gente nunca imaginava. Você imagina que vai ser muito difícil, que vai ser uma barreira muito grande. Aí, de repente, você chega numa igreja, você de fato se sente muito amado, você sente uma igreja assim, receptível mesmo. Mas, acima de tudo, você começa a enxergar no mundo espiritual a necessidade, a carência que a igreja está vivendo em todos os aspectos que vocês possam imaginar, desde uma criança até uma pessoa da terceira idade. E você olha e você diz assim, meu Deus, o Senhor me chamou para esse momento aqui. Senhor, será que de fato eu tenho essa capacidade? Eu estou preparada. Fato, será que de fato eu estou preparada? A minha oração tem sido, Senhor, aonde o Senhor quer me usar aqui? Porque você começa a ver necessidade em tantas áreas e você fica, Senhor, e agora? Para que lado que eu vou? Para onde eu vou, né? Então, assim, estou vivendo isso. E, ao mesmo tempo, né, vocês têm acompanhado comigo também esse processo na vida profissional. Não é? E em todo esse que você iniciou do ano passado para cá, estava toda essa parte de sofrimento, de loucura
sempre muito conjugado com a minha vida profissional, que é tentar passar na prova da OAB. E olha que engraçado, só puxando esse gancho, você falou que eu nem sabia que você era administradora, olha que legal, não sabia. Tanto que a gente conversa, não sabia disso. Então, você terminando a faculdade de administração, olha o que você está me falando, com a sua mãe na UTI, com a sua mãe passando por aquele processo. E o que a gente tem visto nesses últimos anos, exatamente, você terminou a faculdade e tentando fazer a prova da OAB e com questões de saúde na sua casa. Então, há um mistério nisso aí, né, Bispa? Tá. Então tá. Então vamos vai lá pegar, Sérgio. Vai ser importante. Nem eu imaginei que eu Sempre tem um lencinho aqui e hoje a gente esqueceu de colocar. Só pra gente quebrar aqui um pouquinho. Aliás, né? Por que você é chamada de bispo aqui na Sião? Me explica! Que história é essa? Vamos rir um pouquinho mesmo, Vamos quebrar Flávia, pouco. É tão engraçado isso. Assim que nós chegamos aqui, eu acho que ele não tinha nem tomado posse e nós fomos participar de um churrasco da família do Edivaldo, lá perto da sua casa, sim. na casa da Dina, né? E tava a família do Edivaldo toda lá, né? A Dina, a família quase toda, né? Porque a família é grande e são os de Paula, né? E aí o Júnior, né? Eu não sei hoje se ele ainda é o marido da Dina, mas ele brincou. Ele começou a brincar comigo como se quem estivesse na casa dele ali era uma pessoa importante, porque querendo ou não eu era a esposa do pastor. E aí ele brincando, me dando uma poltrona lá especial para sentar e começou a me chamar de bispa. Aí pegou. E ele não falava bispa, ele falava bispa. E aí todos que estavam lá, parece que gostaram do apelido e começou. Sei que não ia pegar, né? Quando eu vi um negócio aflorando aqui na igreja e nunca deixaram de me chamar. Ai, que ficou. A razão é só essa. E assim, né, como nós temos alguns batistões aqui, né, aqueles baptistas mesmo. Batista raiz. Muitos chegaram aqui no gabinete do pastor Manuel e perguntando, né, vocês consagram bispo aqui? Por que ele é bispo? Não, é só um apelido. É uma piadinha interna. É só um apelido. Só uma brincadeira. É só uma piada interna. Agora, detalhe, lá já pegaram, lá descobriram pelo nosso podcast aqui que tem um apelido de bispa e perceberam que é bispa. Aí muitos brincam comigo, às vezes mandam mensagem, bota bispa com muito X. Adorei. E assim tá aí, bispa. Gostei, ainda vou incrementar agora da próxima vez, viu, bispa? Tá bom. Tem que ser bispa, né? Verdade. Mas eu sou só a irmã Adriana, viu? É como se fosse pouco, né? A serva do Deus Altíssimo. Amém. Graças a Deus. Então conta pra gente. Conta dessa questão sua profissional, dessa luta toda que você tá travando. Então, é exatamente assim, até uma das coisas que às vezes eu questionei muito, né? Se Deus de fato tinha propósito na minha vida, porque quando eu me formei em administração, o propósito maior era já passar num concurso, né? E eu tentei vários concursos e às vezes ficava ali por pouquíssimos pontos, não era chamada e tal, e eu fui. Aí Emanuele nasceu, quando Emanuele nasceu, eu abortei esse sonho. Aí mais pra frente, quando ela entrou pro colégio, reacendeu de uma maneira muito forte, e aí reacendeu já com alvo. Pelo fato de ter uma filha, então o propósito já era passar num concurso do Poder Judiciário, né? Na área judiciária para poder trabalhar o horário corrido. Foi aí que eu fui conhecendo a mais fundo o direito, me apaixonando pelo direito, até que chegou um tempo, eu resolvi voltar a estudar e eu tinha muita vontade de fazer design de interior, que eu sou apaixonada por essa área, e o direito, né? Aí, pastor Manuel, não, você vai fazer direito e tal, é seu sonho, vai atrás e tal. E eu sempre passei, assim, por uma... Eu não sei se pelo fato de passar por essas dificuldades. Então, por exemplo, Flávia, na minha vida ali ainda no nosso antigo primário, né? Às vezes eu estava estudando num colégio e no meio do ano me trocavam de colégio. E às vezes era mudança de um estado para o outro. Então, eu fui apresentando, né? E muita confusão na família. Eu fui apresentando algumas dificuldades. Então, eu sempre convivi com um sentimento de incapacidade muito grande.
Então, pensar em fazer direito, para mim, era algo que eu falava assim, acho que isso não é para mim. E quando a gente entra na faculdade que a gente encara, eu não preciso falar para você, a própria Sérgia com certeza deve ter passado, porque todo mundo passa. Sim. Chega a determinado momento, matérias, né, que a gente pensa, não, eu tô no curso errado. Sim. Isso não é para mim, isso é muito além do que eu posso e tal. Então, eu passei muito por isso. E bem no meio, não sei se eu não consigo me lembrar, se eu já estava na metade do curso, foi quando o Senhor nos convocou para o ministério aqui. Quando eu comecei a fazer a faculdade de Direito, ele não era pastor. Então, como se diz, estava tudo muito certinho lá na PIB, no Cruzeiro Novo. E aí veio o ministério. Esse desafio, né? Esse grande desafio. E eu sou muito assim, eu sou muito parceira. E eu sempre enxerguei que o ministério não é só dele. Então, se Deus permitiu a nossa união e o chamou para o ministério, porque Deus via em mim alguém, claro, né, que estaria lado a lado de um pastor. Sim. E aí eu encarei, mergulhei corpo e alma aqui no ministério com ele, até que chegou uma hora que estava assim, impossível eu conseguir conciliar, né? Tirando nota baixa, não conseguia ler, você sabe tanto que a gente tem que ler e tal. Eu falei, vou trancar, isso não é pra mim. Ele falou assim, não, você faz o seguinte, começa a pegar poucas matérias, porque ele sempre foi um incentivador. Ai, que gracinha. Sempre me incentivou demais. Então, quando eu entrava em crise, para saber se isso vinha da parte do Senhor, se Deus tinha planos para mim, uma das grandes respostas que eu via era ele. Ele sempre dizia não. Com certeza Deus tem, porque se Deus plantou esse sonho no seu coração, é porque ele está nisso. Ai, que gracinha, manda um beijo pro pastor Manuel, que eu tô morrendo de saudade dele. O senhor tá vendo a gente, pastor? Né? Nem sei, tomara né? que ele assista a gente, né? Então, tomara que ele esteja assistindo ou venha assistir depois, né? Então, um beijo, meu amor. Você sabe que eu te amo e que você sempre foi meu incentivador, né? E aqui na igreja eu escutei muito. Eu escutei algumas pessoas, será que Deus está nisso? Será que Deus está nisso? Será que Deus não quer você exclusiva para o ministério? E ele sempre dizia, não, você vai até o fim. Você vai até o fim, né? Ele, pastor Manuel. Então, assim, tentando conciliar tudo isso, né? E depois termina. Aí vem a prova da OAB, a bendita prova da OAB. Só para você ter uma ideia. Terminar a faculdade, eu já acho um desafio, né? TCC, todas essas coisas, é puxado pra gente, né? Não é fácil. Venceu, passou tudo isso? Isso. Então, só para você ter uma ideia. Quando eu fui fazer a primeira prova da OAB, ele sofreu o primeiro infarto. Ai, tá vendo? Ele sofreu o primeiro infarto. Passado um tempo, eu estava em época de prova de novo, ele teve a crise de ansiedade. Sim. Então, sempre... Aí eu ficava assim... Vem cá, você vai deixar... Eu brincava com ele, né? Você vai deixar eu fazer a prova da OAB? A prova dessa vez dá para deixar. Aí, o ano passado aconteceu a mesma coisa. Aí foi com a Emanuele, né? Sim. Primeiro veio o infarto, né? Acho que primeiro foi o problema da Emanuele. Foi em junho. Acho que teve um infarto do pastor Evaldo, que vocês ficaram muito abalados também. Foi o segundo. Foi assim, a segunda prova. Eu vou te explicar. Ah, tá. Porque a gente passou pelo período de pandemia todinho. Foi, e 2020. Me acabando de estudar. E a gente ficou sem prova. Aí marcaram a prova. A prova foi 12 de junho. Ai. Conta pra nós, conta. Foi dia 12 de junho. No dia 7 de junho foi o dia que a Emanuele teve Ela passou mal. Que ela teve, como é que é a convulsão, né? Sim. Quando ela teve a convulsão, né? Então, assim, foram 5 dias antes. Eu fiquei sem não sei se eu vou dar conta. Emocionalmente. Não sei se eu vou dar conta, mas fui lá fazer, né? E de fato não passei. Aí não passei. Então, já fiz logo a inscrição para o próximo exame. No próximo exame veio o infarto do Evaldo. O infarto do Evaldo. Pastor Manuel infartou dia 4 de fevereiro. A minha prova foi 20 de fevereiro. Pois é, tem sempre, né? Então, assim, por isso que eu passei. E vamos deixar destacado que você passou na primeira fase. Então, agora. Isso que eu ia falar. Eu sempre falo assim, eu passei, mas esse não é querendo espiritualizar. Mas esse foi o Senhor, porque eu achava que eu não ia ter estrutura emocional para fazer. Porque dessa vez o infarto dele, como você falou, foi muito mais grave. Eu passei, né? Fiquei 2 semanas com ele, quase 2 semanas com ele na UTI, depois recebeu alta, mas eu ali com ele o tempo todo. Então,
Eu falei, não vou conseguir estudar. Mas como é que funciona isso? Se você reprovar, você tem que voltar a fazer a primeira fase de Tem novo? que fazer de novo. É assim? É. Então você fez em fevereiro a primeira fase novamente? Fiz a primeira fase. Aí veio a segunda fase. Ela passou na primeira fase. Passei na primeira fase, aí veio a segunda fase. Aí a segunda fase, que dia que foi? Que dia que foi? O dia que o pastor aprove na onisciência Na do onisciência Senhor, de Deus. o pastor, foi o dia que ele veio comunicar à igreja de que ele diria sim. A igreja lá dizendo sim, né? Dizendo para a igreja lá que ele disse sim. Que ele e a aceitou o igreja convite que... da TIB. E querendo ou não, você tenta, mas você fica com a cabeça. Não tem como não. Porque eu terminaria a prova, Sérgia. Passaria em casa correndo, não dá tempo de tomar banho. E viria direto para a igreja para esse momento, sabe? Então, assim, por mais que você queira se desligar, eu compartilhei isso com a Flávia, né? Na hora que você lê a coisa, parece que você está lendo ali. É, sim. E a sua compreensão não entra. Sim. Tanto é que eu falei para ela, teve uma questão que eu li, não sei quantas vezes, o artigo, a resposta, porque a segunda fase, a gente pode consultar o Vadimeco. E eu li o artigo, Sérgia. A resposta estava no artigo, era literalmente copiar e colar, só. Que fundamentava a minha resposta. Sim. Eu não conseguia enxergar a resposta. Eu passei mais de 20 minutos procurando, indo em outras coisas, sendo que eu fui direto nele. Aí eu ia lá na remissão do artigo para poder ver outros artigos, para ver se eu achava a resposta. Mas a resposta estava no próprio artigo. E não consegui. Então assim, eu falei, Deus sabe o porquê. Então eu aí. Mas isso acontece. Vai quando fazer a gente, de novo. Vou fazer a segunda. Aí, quando a gente passa na primeira, aí você faz a segunda fase. Se você não passa, você tem direito à repescagem. Ou seja, no próximo exame você só faz a segunda fase. Na minha época, eu acho que não era assim, não. Já era. Quando eu fiz... Eu acho que sempre foi assim. Sério, porque o meu desespero era passar na primeira e não dar conta de passar na segunda e ter que voltar para a primeira. Porque a primeira é dificílima de passar. É muito conteúdo. Eu tenho uma amiga que chama Adriana, que ainda está aí, pendurada nessa segunda fase também. Pois é, minha amiga. Então, assim... Aí você entende? Ou eu tenho que chegar e falar para o Senhor, o Senhor quer me ensinar. O Senhor quer algo. Porque tudo meu é muito relacionado. Gente, tudo na minha vida, se eu for compartilhar, tá relacionado a algum sofrimento. Tudo. Quando eu fui casar, no meu namoro, quando eu fui casar, toda formatura. Conta pra gente, o que aconteceu no seu namoro? Conta, pode? Que tá... Diga-me tudo, não me esconda nada. Sabe aquela preciosidade pequenininha que você sentou aqui, chamada sogra? Então, né? Ela não abraçou, assim, esse namoro com muita alegria. Imagina então, Dona Helena liberando o primogênito dela. Não. E ainda tinha uma menina que ela gostava muito e essa menina marcou cerrado em cima dela. Então, assim... Poxa, a concorrência foi desleal, né, amiga? Foi, sério? foi, mas não foi não. Ganhou o coração da sogra primeiro? Não foi não. Eu falo exatamente então, isso. Conta. Eu falo assim, sabe qual é o problema dela? É porque eu tinha o Senhor do meu lado. Pegou a visão aí, Sérgia. Guerra vencida, amiga. Né? Desculpa, eu falo assim, dá licença. Tanto é, Flávia, do fundo do coração. E eu sempre tive muito medo do casamento. Muito. Eu estava compartilhando esses dias com uma noiva, no dia do meu casamento. Eu me presenteei com aquele dia de noiva e eu lá, sozinha, eu levei a Bíblia, fiquei orando e eu dizia, Senhor, se o Senhor não estiver nisso, pode cancelar tudo, porque eu não quero casar errado. Eu tinha muito medo de casar fora da vontade do Senhor. E tinha a Conceição, que era minha mentora espiritual, que ao longo, porque foram 9 anos de namoro. Mas esses 9 anos, muita gente brincava, fazia piadinha, dizendo que ele estava me enrolando e tal. Mas uma das razões desses 9 anos foi por conta da saúde da minha mãe. Eu jamais casaria com a minha mãe nessa situação. Minha mãe fazia hemodiálise, Flávia, 3 vezes por semana. A Sérgia é melhor do que ninguém. Sabe o que é a vida de uma pessoa que faz hemodiálise? É muito sofrimento. Mas é muito sofrimento. Minha mãe morreu
Oh, meu Deus. E ela morreu novinha, ela era nova quando ela 46 faleceu. Muito nova, mais nova do que eu. Gente, pensa numa mulher linda. Como a minha mãe foi uma mulher. Depois você me mostra uma foto dela, que eu não... Depois eu vou te mostrar uma foto dela, muito linda. Então, assim, foram 9 anos de namoro. E mesmo assim, eu tinha muito medo, né? Então, essas crises que a gente enfrentou no casamento, aí a Conceição, que era minha mentora, ficava: Adriana, você abre o olho. Deus fala de diversas maneiras. Meu Deus, quando ela falava isso pra mim, eu dizia: meu Deus do céu. Eu dizia: Senhor, em nome de Jesus, se o Senhor não tem propósito com o meu namoro, me mostra. Se o Senhor... Eu vivia pedindo sinais pro Senhor. Porque eu morria de medo. Morria. Porque vocês conhecem a minha história, eu não tinha vontade de casar. Eu tinha muito medo do casamento, né? Então, eu não tinha vontade de casar. Então, quando surgiu o desejo do casamento, aí veio o segundo medo, né? Eu preciso casar com a pessoa certa, porque se eu casar errado, o negócio vai degringolar, né? Então, tinha muito medo. Então, só uma coisa, a sua mãe conheceu o pastor Manuel? Conheceu. E qual era a opinião desse casamento? Ela tava... A minha mãe, ela tinha um ciúme doentio mesmo, sabe? Então, antes de nós começarmos o namoro, porque quando nós nos conhecemos, Sérgio, eu tinha 14 anos, ele tinha 21. Nós começamos a namorar, eu estava com 20 anos. Então, houve todo esse período de... Não, me ajuda, que eu tô ficando maluca aqui. Você era um bebê, você tinha 14 anos e pastor Manuel já estava com os olhos em você. Com 21 anos. Ele disse que não. Ele disse que aí não. Você ficou dos 7 anos depois é que consumou o namoro. Nós nos tornamos muito amigos porque começou como congregação. Como é que é? Você começou a namorar com ele, então, com 21? Ou não? 20. Eu tava com 20 anos. Quase 7 anos, então. Foi assim, quando nós nos conhecemos na igreja, nós nos batizamos no juntos, mesmo dia, tá. né? Então, eu tinha 14 anos quando nós nos conhecemos e ele tinha 21. Então, quando nós começamos a namorar, eu estava com 20 e ele estava com 27, quase 28 anos. Entendi. Nossa, que história. Meu Deus. E aí, namoramos 9 anos, então eu casei com 29 anos. Uau! Então, assim, foi um período de muita turbulência o nosso namoro, né? Essa menina que a dona Helena gostava muito dela e da família, ela marcou cerrado. E ela nunca ouviu uma palavra minha de desaforo para ela. Hoje nós olhamos assim, tete a tete. Ela ainda frequenta a casa da minha avó, ou da casa da minha sogra. Ela frequenta, ela tem muita consideração. Gente, de onde que essa mulher tirou isso? Porque se ele já estava namorando com você há 9 anos, quando vocês resolveram casar... Não, quando a gente estava com 3 anos de namoro, foi quando ela resolveu, porque ela sempre gostou dele, mas ela nunca havia falado pra ele, se revelado. E ele, no passado, já tinha gostado dela, já tinha tentado ir eles no bom. Aí começamos a namorar. Ela correu atrás do prejuízo. Aí ela foi tentar. Quando ela viu que perdeu, ela... E apelou e não adiantou. Não deu certo. Não deu certo. E eu lá fiquei. Mas foi um período difícil, então, já pra você. Muito. Porque você com a sua mãe hospitalizada... Gente, vocês não têm noção. Meu Deus, é muita coisa. Nossa. Só de pensar me cansa. Só pra vocês terem uma ideia, tinha uma mulher separada dentro da igreja que dava em cima dele. Aliás, uma não, duas, né? E ele com ele tem esse jeito. Ele é muito ele tem muito carisma, ele tem. Ele é muito carismático, pastor. E vocês podem observar, ele é carismático com toda a vida. Sim. Né? Seja com a criança, seja com a adolescente, seja com a jovem. Ele é carismático, é algo que ele tem mesmo, é um dom dele. Exatamente. Então, muitas confundiam e por conta da carência que algumas tinham, né? Assim, foram muitos... Resumo da ópera. O baixinho era disputado na PIB do Cruzeiro. Deu trabalho. Muito bem. Aí depois vem quando eu engravidei. Aí depois, assim vai. Como eu tô te falando, sempre uma vitória. Sempre uma luta. Uma vitória e as lutas por trás. As lutas por trás, né? E eu fui pedindo a Deus, Flávia. Fui sempre pedir muito assim ao Senhor para que eu sempre tive um desejo muito grande no meu coração de ser obediente e temente ao Senhor. Sempre tive muito isso. Então eu sempre percebi que muitas dessas lutas o Senhor queria me lapidar, o Senhor queria trabalhar na minha personalidade, sabe?
Eu acredito se quiser, mas eu tinha a linguinha muito afiada, sabe? Nossa. Você era muito crítica? Era isso? Não, da resposta mesmo. Ah, tá. Da resposta mesmo, sabe? Então, assim, Deus foi trabalhando, né? Às vezes, a maneira de me expressar numa crítica machucava as pessoas. Então, Deus foi te moldando. Deus foi não, né, filha? Não vamos falar do passado, foi não. Continua, né? Sim. Deus continua moldando, né? Mas eu acho, o que me chama muita atenção em você é uma pessoa muito franca, muito honesta. Sim. Muito mesmo. Você fala o que você está sentindo, o que você está pensando. E você consegue falar o que você quer, mas você também é doce, Adriana. Você percebe como você, a meiguice em você, quando você está ministrando, você já percebeu isso? A meiguice, a doçura em você. Então, eu acho isso é bem de Deus mesmo, porque você fala o que precisa falar, mas fala com doçura, fala com meiguice, e ganha o coração da mulherada toda. Como é que pode isso? É verdade. É só isso. Amém. Glória a Deus. É só isso. Vai ter um monte de discípulos lá na PIB do Cruzeiro, né? E a gente vai ficar por aqui, Não, né? na terceira. Na terceira, né? Na terceira de Campo Grande. Amém. Mas bispa. Bispa. E essa passagem sua aqui pela igreja, por exemplo, quando o pastor Manuel foi assumir o ministério, quando chamaram ele para ser ministério, você teve medo de pensar em ser pastora? Tipo assim, em ser esposa de pastor? Isso pesa? Não. Ou alguma vez já pesou para você? Não. Você nunca teve medo disso? Não. É tão engraçado. Eu comecei a pensar, sem brincadeira, teve uns 3 caras que, assim, se apaixonaram mesmo, assim, sabe? Sem falsa modéstia, se apaixonaram. Todos 3 são pastores hoje. Então eu falo assim, gente, Deus tinha pra mim ser esposa de pastor. Deus tinha esse propósito, esse chamado Deus pra tinha, você. porque é muito interessante isso no meu modo de ver, né? Mas por ser muito assim apaixonada pelo Senhor, amar o Senhor, eu sempre assim amei trabalhar pro Senhor. Sempre, desde que eu me converti. Desde os meus 14 anos eu já comecei e já foi a mão na obra. Eu nunca fui de ficar de mãos atadas sentada num banco numa igreja. Sempre gostei demais, sempre fui muito assim, procurei ser muito parceira do pastor. Tanto é que o pastor João Roberto me tem como filha, né? Então assim, a Conceição, que foi a minha mentora, ela foi a missionária que liderava o trabalho no começo, então estava sempre ali do lado dela, né, e tal. E aí, quando o Senhor chamou, foi muito interessante, porque o Senhor me mostrou primeiro. Nós tivemos aqui em maio. Peraí, o Senhor te mostrou antes de chamar ele? É ele isso? seria pastor aqui. Ah, conta pra gente isso. Foi assim. Em maio, nós tivemos aqui durante o mês todinho no Fórum da Família. O pastor Gunter, o pastor na época, o convidou, né, para estar à frente do Fórum da Família. E ele, os 4 domingos aqui e tal, então no final a gente... Foi aí que eu conheci a Débora, viu? A minha amizade com a Débora começou nesse momento, né? Quando no Fórum da Família aqui. E aí, o próprio pastor Gunter incentivou muito a gente, eu e o pastor, a participarmos do encontro de casais deles aqui. E esse encontro seria em setembro. Quando foi em julho, o pastor saiu da igreja, o pastor Gunter. Então, quando teve o encontro de casais, a igreja estava sem pastor. Inclusive sem pastor interino também. Sim, não tinha ninguém. Tá sem ninguém. E aí a Débora disse assim, pastor, aí o encerramento do encontro de casais seria aqui na igreja no domingo à noite. Aí a Débora disse assim, pastor, o senhor pode encerrar? Pastor não, ele não era pastor. Ele não era pastor ainda. Manuel, você pode encerrar o encontro de casais pra gente? Ele, posso. E aí, ele pregando, eu sentada naquelas cadeiras, Betão, de cinema, que a igreja aqui teve um período, tinha literalmente cadeira de cinema, tá? Era um negócio assim, meu Deus. Sem noção mesmo, mas tinha, né? Eles quiseram aproveitar que um cinema fechou e quis vender as cadeiras e eles compraram. Então, você não conseguia ver o membro da frente. Ah, entendi. Tá. Então, estava eu lá sentada e, de repente, eu comecei a ver o pastor lá na frente, já com o como é que fala? O cajado. Não. Microfone? Gente, quando a gente começa... Discurso de posse. Discurso de posse. Você viu já. Vi, e eu comecei a falar assim, irmãos, olha, eu gostaria que vocês
tivessem paciência comigo, porque eu nunca fui esposa de pastor, então nós estamos iniciando o ministério juntos e tal, e tal. Me vi falando isso, eu falei, isso coisa na minha cabeça. Nem falei pra ele. Não comentei com ele, falei, tô ficando doido, essa coisa na minha cabeça. Guardei. Setembro. Final de outubro, a Débora liga pra ele. Meu Deus. Como mulher tem sensibilidade espiritual, né? A gente tem mais sensibilidade do que eles, né? Tanto é que nessa agora lá de Campo Grande, o Senhor falou muito claro pra mim. No começo eu comecei a sentir, eu ficava em desespero. Porque eu convivendo aqui com vocês, e todo mundo dizendo não, e muitos chegaram, e muitas pessoas assim, de extrema relevância na minha vida, diziam assim, não é o momento de ir, eu não vejo que é o momento de ir. E Deus falou claramente, forte ao meu coração. E eu me continha, porque eu não falava nem pra ele. Porque eu tinha muito medo de ser coisa da minha cabeça e de influenciar. Então eu tinha muito medo, muito medo, muito medo, muito medo. Foi muito sábio da sua parte. Mas né? dentro realmente do meu... influenciaria. Sendo esposa, faz toda a diferença a opinião dela, né? Faz. Então eu ficava caladinha e vendo as coisas acontecendo. E ele naquela crise ficava perguntando pra mim, disse, não, Deus vai te mostrar. Deus vai te mostrar, né? E aí, então viemos de pra fato, cá. ele tomou, né, foi empossado pastor. Sim, aí veio o convite, e aí veio, e foi tão interessante, porque quando a Débora ligou para ele, ela começou assim, pastor, irmão, como que o senhor enxerga o ministério pastoral? Ele achando que a Débora estava pedindo orientação de como ser, de como a igreja deveria olhar para a vida de um pastor. Mas ele começou a dar aquela aula, né? Professor de faculdade teológica. Olha, eu me lembro como se fosse hoje a cena, ele andando de um lado para o outro na sala, gente, porque o pastor que vocês escolherem tem que ser assim, porque tem que ser assim, porque tem que ser assim e tal, e falando, e falando, e falando. Aí a Débora deixou ele falar. Aí foi quando a Débora falou assim, não, porque eu indiquei seu nome. Uau! Pronto, ele começou a chorar. Ele começou a chorar, já entregou pra mim. Por quê? Porque eu sabia daquela oração que ele tinha feito, que ele já falou pra vocês, né? Sim. Que ele tinha dito assim, que se Deus, de fato, tem um chamado pra mim, uma igreja vai acreditar em mim antes e vai pedir pra eu pedir fazer o concílio. Pedir o concílio. Pastor João Roberto vivia falando pra ele, vamos pedir o seu concílio, tá na hora. E ele dizia, não, pastor, ainda não está na hora, não. Mas por quê? Porque ele tinha dito, a PIB, pastor João Roberto, não vale. Eles me conhecem. Então tem que uma igreja, uma liderança precisa acreditar em mim. Como pastor. Ele começou a chorar. Aí a Débora, Adriana, o que foi que eu falei? O que foi que eu falei que ele começou a chorar? E eu expliquei para ela. Aí a igreja aqui falou, pastor, pede seu concílio. Nós vamos pedir o seu concílio. Aí o pastor João Roberto, de jeito nenhum. É o que eu vou pedir. Aí pediu, ele então fez o concílio lá na PIB, foi ordenado lá, e no sábado seguinte tomamos posse. Gente, que coisa. E que aí, coisa. Uma semana, assim, sabe? Geralmente é assim. Geralmente é assim. Quer dizer, geralmente é assim quando o pastor ainda não foi ordenado e já recebe um convite. Então, geralmente é uma semana, né? Vem o concílio, ele é ordenado. Tanto é que o concílio, Sérgia, geralmente acontece de manhã e ele aprovado, a ordenação já acontece à noite. O culto de ordenação já acontece à noite. Entendeu? Geralmente é assim, dentro das igrejas batistas, né? Então aconteceu assim, tudo lá, e aí no sábado seguinte foi o posse dele aqui. Adriana, a gente está falando que são 9 anos de ministério do pastor Manuel e do seu ministério ao lado dele, né? E você falou que você se viu naquele dia na igreja aqui pedindo para os irmãos terem paciência com você, porque vocês estavam começando o ministério agora. 9 anos depois, o que mudou? O que mudou hoje? Você, como esposa de pastor mesmo, oficial, há 9 anos, você esteve à frente, né, da igreja, ajudando, conduzindo junto com ele, há 9 anos. O que mudou? Nossa, eu amadureci demais. O Senhor me ajudou a enxergar muito a importância que tem a esposa ao lado do pastor, né? Então, assim, sempre. Eu cheguei a matar aula na faculdade para poder fazer visitas. Então, sempre que eu pude, eu estive ao lado. Eu nunca quis, assim, Existe uma expressão que fala muito bem, mas esqueci agora a expressão, mas eu nunca quis, assim, por exemplo,
você foi uma, né, que me chamou para assumir o Ministério de Mulheres, né? O que eu falei para você? Flávia, eu não consigo me ver à frente do Ministério de Mulheres, né? Então, assim, eu nunca aceitei alguma coisa para poder agradá-lo como pastor ou para agradar a igreja, sabe? Eu sempre fui na área mesmo em que eu via que o Senhor estava me chamando, sabe? Então, por exemplo, Deus me deu muita oportunidade, isso para mim hoje eu vou levar assim com muito amor e carinho, e foi Ele que fez isso. Desde que ele abriu a primeira turma para batismo aqui, ele entregou as turmas para eu ensinar. Isso para mim foi gratificante demais, ver jovens, crianças, adolescentes amadurecendo espiritualmente, adultos recém-convertidos. Então, assim, eu vou levar esse legado daqui, assim, com muita alegria, sabe? Então, é por isso que você falou que você nunca quis assumir, por exemplo, um ministério de mulheres, porque você entende que o seu ministério é apoiar o ministério do pastor, é isso que você quer dizer? Entendo que o meu primeiro e mais importante ministério, né? Primeiro, a gente sempre fala que é dentro de casa, e aqui, se tratando de ministério, é estar ao lado dele. Ai, que lindo. Como é que foi a primeira vez que você pregou? Como é que aconteceu? Foi um convite? O pastor te orientou? Ele que te ensinou? Como é que foi? Lá na Bíblia eu já pregava. Eu sempre dei aula lá. Sempre, Sérgia. Eu dei aula para todas as faixas etárias. Eu fiquei muito tempo dando aula para criança. Depois eu dei aula para adolescentes. Eu fiquei assim um período grande dando aula para adolescentes. Quando a Emanuele nasceu, eu estava dando aula para os jovens. Depois eu ajudei esporadicamente na classe de casados. Ele dava muito mais aula do que eu, era esporádico. E o pastor João Roberto, de vez em quando, me chamava para pregar. De vez em quando ele me chamava para pregar. Então aqui eu não consigo lembrar de fato assim, quando foi, como foi que aconteceu, eu não consigo lembrar. Né, do coração, eu não consigo lembrar. Mas assim, você pode ter certeza que sempre foi muito desafiador para mim, porque desde solteira eu já vivenciava isso, né? O fato de ser namorada dele. Então eu me lembro que eu dizia, eu falava isso e eu exigia isso, Sérgio. E principalmente depois que ele começou a fazer faculdade teológica. Eu falava assim, eu prego com o maior prazer, mas o pastor Manuel, Manuel não pode estar. É mesmo, porque ele é muito técnico. Ele é muito crítico. Ele é muito crítico. Então, assim, são críticas construtivas, eu sei que são. Mas a forma dele criticar, principalmente quem está ali do lado dele, é diferente, né? Não mede porque ele ama, ele vai falar mesmo. Olha, não ficou bom. Ele vai falar para você. Exatamente. Então, sempre acontecia isso. E o padrão dele é super elevado. E teve ocasião, minha irmã, que eu preguei que terminei de pregar, ele já fez a crítica no microfone. Não. No microfone. Aí o seminarista, que ele teve uma época que ele ajudou muito os seminaristas aqui, aí o seminarista ficava assim, o sangue de Jesus tem poder. Se ele falou isso da mulher, o que vai ser da gente? Mas é exatamente o contrário, né? Mas foi aqui, meu aprendizado, né? E aí comecei. Aí a irmã Ione começou a enxergar que eu tinha muito chamado para pregar, então ela às vezes me chamava, mas o meu ministério de pregação cresceu muito através de você. Você foi uma mão presente o tempo todo aí no Ministério de Mulheres. Foi. Eu senti assim que eu deslanchei muito, sabe? Começou com ele, né, Sérgio? Acho que você chegou a pegar esse momento, né? Que tinha aquela série de conferências como é que é? Das campanhas de oração. Sim. Então ele começou a me colocar e tal. Aí a Flávia foi na pegada e falou, bora. Porque quando ela me chamou, eu disse, né, Flávia? Eu falei, Flávia, eu não consigo estar à frente. Mas sempre que você precisar, você pode contar comigo. E de fato, sempre esteve presente. Nossa, sempre. Histórias assim, né, de última hora. Eu estar aqui em Taguatinga, de tênis, de calça, ia ter uma grande programação aqui, e ela convidou a pessoa com antecedência no dia. Cadê? Flávia, não vou poder. Foi mesmo. Ela me ligava. E aí você... Não, ela me socorreu demais. Então conta pra gente uma coisa bem engraçada que aconteceu aí. Essa pra mim foi a mais hilária. Eu estava aqui aqui em Taguatinga, né? E assim, pra voltar lá pra onde a gente mora, é muito longe, né? Então ela me ligou e falei assim, Flávia. Eu falei, Flávia, minha roupa, porque qual era a minha preocupação? É porque ia ser filmado. Flávia, eu tô de tênis, um tênis surradinho.
Aí eu pensei, bom, pelo menos eu tô de calça. Eu pensei, acho que eu vou pegar pelo menos uma blusa. Mas ninguém, calça 35. Ah, isso aí foi aquele podcast que ainda era gravado lá dentro do templo? Foi um podcast lá. Foi. Sim. Eu tenho as fotos, estão no meu celular. Aí eu chego aqui. Fui eu que tirei. Cheguei aqui. A Flávia na estica, fez escova, maquiagem, saltão. A Gisele, linda e maravilhosa. Eu falei, aham. A convidada de tênis, toda largada, toda surrada. Aí ficava eu lá, né? Tentando manter a pose. Gente, porque vocês não emprestaram a roupa pra ela? Perna deu tempo. cruzada e não deu tempo. Não deu tempo. Não deu tempo. E o diabo foi tão assim que eu tava com a Débora e com a Cláudia. Eu falei assim, gente, vamos passar na casa de vocês correndo pra vocês pelo menos me emprestarem uma blusa. Elas até tentaram o vestido, mas sabe quando não encaixa? Aí eu peguei e falei assim, por quê? Por mais que tivesse a roupa, o tênis ficava destoado, Ia ficar com né? o tênis, não Falei, tinha faz jeito. o seguinte, vê uma blusa bem legal pra mim. A Cláudia me emprestou uma blusa bem legal. Sérgia, eu parei no posto pra abastecer o carro. Aí eu liguei, nervosa, né? Nervosa com horário, Porque tudo nervosa hora- pra chegar aqui. Aí eu fui, destravei o negocinho de gasolina, só que eu errei e abri o porta-mala. Ai, Jesus, quando eu lembro, chega me dói assim. Porque aí eu levantei, saí rápido do carro e fui lá falar pra ele que eu tinha aberto sem querer o porta-mala e com a mão. E nisso, ele, antes de me escutar, ele... Pá! Olha... Isso antes do culto, entendeu? Gente, quando eu lembro da dor, é que assim, ó. Sabe quando você se arrepia todinha de tanta dor? Sim. Caiu sua pressão. O moço, coitado, ele Ficou morrendo de vergonha. Dona, pelo amor de Deus. Dona. Eu falei assim, moço. E eu com pressa, eu disse, moço, tá tranquilo. Vai, põe logo o combustível aí, por favor, que eu preciso ir embora. Tá tranquilo, você bem. tem sem querer. Aí fui lá, fechei o porta-mala, entrei e eu fiquei Tadinha, assim, chegou com a Eu ia mão. ter colocado um gelo imediatamente. Mas não tinha ali, né? Mas aí eu fui, cheguei na casa da Cláudia correndo, aí me deram gelo e eu tentando vestir a blusa, tentando fazer uma maquiagem, botando Esse dedo. Gente, que situação. Nem maquiagem eu fiz. Eu cheguei aqui, eu falei pra Amanda. A Amanda já tinha chegado. Eu falei assim, Amanda, pelo amor de Deus, dá uma disfarçada aqui no meu rosto, porque... Aí foi assim, filha. Aí teve uma outra. Teve uma outra que ela preparou aquele cenário aqui e a gente tinha começado no primeiro momento, por conta da pandemia, essas lives elas eram feitas cada qual na sua casa. Isso, é. Fazia o grupo direitinho, né? Ela Isso. com as lideradas dela, né? Montava o grupo direitinho, o pessoal dava todo o apoio, mas ficávamos nós, cada uma da sua casa, na sua janelinha, né? Aí eu tinha feito um mês anterior, parece, né? Foi, Desculpa. você tinha feito uma nesse... Nesse formato. Isso. No outro, era que eu não sabia, ela esqueceu, ela falou pra todo mundo, mas esqueceu de falar Não, pra mim. porque que na minha cabeça, eu falei pro pastor Manuel Neto. Foi. E eu, na minha cabeça, falei pro pastor Manuel Neto, falei pra você. Tá falando, exatamente. Entendeu? Mas não. Não, E a Marido não é pessoa só que não não. raciocinou. Só que não. Era o mês da família? Isso era o mês da família, porque na semana anterior foi a programação dos homens. Alguma coisa assim. Foi sim. Então eu alguma tinha coisa que ter assim. entendido que era também aqui, né? Mas não entendi. E a gente não. fez Ficou na sua cenário. casa. Foi as prestando meninas atenção. super poderosas. A gente fez cenário. Eu resolvi. Não, foi não. Das meninas super poderosas. Foi não. Foi mulheres Eu lembro super Eu acho que as poderosas. mulheres também. super poderosas foi quando seria a Priscila. É verdade. Foi quando seria a Priscila foi. e eu cheguei. Não, foi não. Sei Não lá, me lembro, tá, não. tá bom. Eu sei que eu resolvi, nesse dia, eu me vesti muito bem, mesmo sabendo que eu seria só daqui pra cima. Eu me vesti, eu lavei cabelo, eu fiz escova, maquiagem, pra ficar em casa. Sim. Pra me apresentar em casa. Deu 7h40. Ia começar 8 horas. 7h40, da outra vez, 7h30 ela mandou o link. Deu 7h40. Nada Nada. de ligar. E eu aqui já esperando Aí eu ela. tentando ligar pra ela, tentando ligar pra Gisele, nada. Não, mandei mensagem. Vocês não vão me mandar o link? E ninguém me respondeu. Eu mandei ligar pra Gisele. Eu liguei pra Gisele e disse, não, isso aqui. Porque eu tô indo agora pra igreja. Eu falei assim, você tá indo pra igreja por quê? Como assim, Adriana? Eu tô indo pra igreja porque vai ser na igreja. Eu falei, oi? Alô? Você imagina esse trânsito da IPTG, né? Sim. Pastor Manuel estava no cruzeiro na casa da mãe dele. Eu liguei pra ele, só falei assim, voa. Você Eu precisava preciso do carro. agora. Nossa. Olha, eu sei que eu peguei essa IPTG e vim embora. Vim embora. Eu vou- Cheguei aqui.
Você não levou multa, não? Acho que não levei, O não. céu sabe, minha filha, o que aconteceu aquele dia. Recebeu Deus unção, guardou. começou a orar. Quando eu cheguei aqui, foram assim, minutos, né? Pô, não, você veio voando. meu Eu Deus, cheguei aqui, eu fiz loucura. assim, ó. Comecei. Sabe? Aí, e outra coisa, eu falava assim, gente, vocês não estão entendendo. Eu não preparei um papelzinho bonitinho, conforme a gente costuma preparar e tal. Tá escrito no caderno, à mão. A Gisele, irmã, do jeito que tiver, só venha. Foi. Então, assim, foi muito interessante. Nossa, essa foi experiência. incrível aquele dia, né? Foi muito bom. Verdade. A gente sobreviveu, né, Bispa? E assim, sabe, Sérgia? Aí a cada experiência dessa, o Senhor deixava muito claro para mim, falava, e muito claro para ela que estava à frente. Sim. Eu só quero a disponibilidade de vocês. Isso. Quem faz, quem fala, quem dá unção, sou eu. Eu ficava impactada a cada palavra, Sérgio. Eu ficava assim, impressionada do derramar que Verdade. Deus fazia acontecer. E eu ficava assim, gente, às vezes eu fico nessa preocupação toda, se eu vou falar certinho, se eu tô dentro do padrão, se o esboço tá ali muito organizadinho. Eu ficava com muito medo disso. E Deus dizia, é o que eu quero, não é o que você quer. Era um negócio assim extraordinário. Extraordinário, né? Foram momentos maravilhosos Foram todos. momentos assim, de crescimento Foi. primeiro pra gente. Eu falo Foi muito assim bom. que eu cresci, eu amadureci muito nesse aspecto, sabe? E o que você Muito vai mesmo. mais sentir saudade daqui? Disso. Ah, não, para. Isso. É uma das coisas assim. Nossa. Aí você acaba comigo. A classe de batismo. A classe de batismo foi algo assim extraordinário. Momento das oliveiras, que eu gostaria muito de fechar isso com vocês. Não sei se vai ser possível, elas estão tentando lá, eu queria, né? Ai, nem me fala. De realizar as últimas. Tô esperando por isso tanto. Pois é. E as oliveiras foi um período assim maravilhoso, mas infelizmente as últimas turmas foram bem decepcionantes para mim, né? Mas as outras foram, nossa, extraordinárias, não por causa das pessoas que participaram, tá? E é isso que a gente viveu, né? Foi muito bom. Sabe? Muito Nossa, bom mesmo. foi bom demais. Foi assim, eu falei pra você, né? Eu fiquei muito abalada com a ida do pastor Manuel. Amo demais pastor Manuel. Ele Nem sabe fala. disso. Ele Olha é... o que ela vai O falar. Ítalo Foi olhou toda pra a mim minha e falou vida. assim, mãe, quem vai me batizar? É. Ai, gente, eu fiquei sem resposta. Eu falei, o que eu respondi? Eu não tinha o que dizer pra ele. Eu falava, meu filho, eu não sei. Mas alguém vai te batizar. Só que quando chegou mesmo a notícia e tudo, eu falei pra Adriana que eu vou sentir muito mais falta dela do que o pastor Manuel. E de fato, porque você foi minha parceira. Nós vivemos tanta coisa boa, tantos momentos bons, tantas emoções. Foi tão rico, foi tão bom esse momento que a gente viveu, que eu vou levar para a eternidade, de verdade. Foi maravilhoso o que o Senhor fez nesse tempo. Sérgia, quando ela teve a pegada, eu sei que foi o Espírito Santo, mas ela ouviu, ela foi sensível à voz do Senhor. Agraciadas que você teve a ideia de trazer 2 preletoras. Ah, foi o nosso culto do ano passado. Foi bonito demais. Quando né? ela falou isso pra mim, eu falei assim, Flávia, isso não vai dar certo. Eu falei isso pra ela, olha só, eu, a Adriana, né? Falei, Flávia, mas como assim, Flávia? Uma pessoa vai pregar e depois a outra vai pregar. Isso vai ficar cansativo, isso vai aquilo. Ela falou assim, vai dar certo, eu participei, eu vi e tal. Aí quando ela falou isso, eu falei, ó, vou descansar. Gente, eu nunca vou esquecer, Sérgio. Aquele culto foi maravilhoso. Porque a mulher pregou e a palavra que o Senhor me entregou foi eu complementando o que a mulher pregou. Não, foi incrível aquele dia. Eu fiquei impactada com aquilo. Então, assim, foram momentos muito fortes. Nós De vivemos muito muita coisa com o crescimento, Senhor, amadurecimento, sim. de muito derramar do Senhor, né? E foi assim, nossa, aquela experiência também que nós vivemos agora, que foi, né? Eu tava... Pastor vai e sofre um infarto. Sim, Já estava sim. certo que eu seria uma das preletoras e eu sugeri para ela, eu falei assim, eu gostaria muito, você vai me dar, aliás, deixa eu te falar, foi ali que o Senhor falou muito claro para mim que nós iríamos. Vocês lembram que no culto, não sei se de Nossa. sábado à noite,
que eu chorei muito. Sim. Que a Sheila saiu de lá, veio e me abraçou. Sim. Só que todas elas estavam achando que eu estava chorando por causa do pastor Manuel. Sim, E não era. Porque Deus disse para mim que nós iríamos. Meu Deus. Foi no retiro de mulheres em fevereiro. Então, para mim ali, meu Deus, foi a despedida. O Senhor estava falando para mim. Aqui vai ser a despedida de você com elas. Oh, meu Deus. Sabe? Então, por isso que eu chorei. Aí a Débora saiu de lá, veio, me abraçou muito, chorou. Só que quem teve a sensibilidade, quem de fato, não é quem teve a sensibilidade, o Senhor escolheu a pastora Naira. Ela sabia que eu estava chorando. E eu não sei se vocês lembram que teve uma hora que ela me pegou para orar e nós oramos ali eu comecei a chorar. Vocês lembram que eu cheguei a cair no chão? Eu já não aguentava mais. Ali eu fui inundada muito pela presença do Senhor, que eu perdi as forças. Mas ali Deus foi ministrando. E eu guardei no meu coração, né? Porque, gente, você escuta e você quer ouvir de novo, você quer ouvir de novo para ter certeza que é do Senhor. Mas ali o Senhor falou muito claro. Meu Deus. E aí, e foi exatamente isso, né? Ele internou e eu disse para ela, eu me lembro como se fosse hoje, eu disse, Flávia, providencia o plano B. Sim. Coloca alguém no meu lugar, porque eu acho que não vai dar para eu. Para mim seria impossível eu sair do hospital e deixá-lo lá. Quando ele começou a falar, não, você vai. Tava na UTI ainda. Você vai. Eu disse, e vou. Vai, eu faço questão. Eu vou me sentir muito mal se você não for. Falei, Jesus. Aí eu pensei, tudo bem, eu vou lá, só ministro e volto. Se você não vai, Adriana, não ia ser corpo, alma e espírito. Ia faltar um. Entendeu? Precisava, você tinha Cara, que fantástico. Isso, né? E aí, o Senhor fez maravilhas ali, né? Então, em situações assim, sabe, Flávia e Sérgia, e você que está nos ouvindo, né? É isso que o Senhor quer. A gente precisa mergulhar mais em águas profundas desse jeito, quando Ele diz, vem, ainda que em sua volta esteja tudo segundo aos nossos olhos, tudo fora do controle. Ele diga, vem, porque quem cuida, quem faz sou eu. Gente, foi coincidência? Eu cheguei lá, iniciamos o culto. Quando termina o culto, a Emanuele me manda a mensagem que ele havia recebido alta. Claro que não. Havia uma possibilidade de alta? Havia. Não, até que haveria, sabe? O médico falou, não sei o quê. Mas ele falou de um jeito que eu falei, não sei se ele vai querer, sabe? Do jeito que tá, não, recebeu alta. Sabe? Foi um negócio assim. É como se o Senhor estivesse falando para você. Fica tranquila porque eu estou cuidando. Você está fazendo o meu. Deixando bem claro, eu queria você aqui. Exatamente. Você acabou de completar. Porque se você não fosse, não seria corpo, alma e espírito. Uau! A nossa torcida, né? É para que o Senhor te leve a viver muitas outras experiências assim com Ele lá em Campo Grande. E que a gente aqui também, né? Continue a viver esses momentos especiais com o Senhor. Obrigada. Você quer deixar uma palavra final? Se você pudesse hoje definir a Igreja Batista Sião, você vai para a Igreja de Campo Grande, se alguém falar para você, como que era a Igreja Batista Sião, Adriana? Como é que você definiria a gente lá para eles? Quando nós chegamos aqui, nós também pegamos uma igreja muito ferida. Muito ferida, sabe? E então, assim, os primeiros anos foram muito difíceis e desafiadores, né? E as pessoas, assim... Eu não posso fazer alguns comentários, mas as pessoas, de certa forma, assim, um pouco ainda com o pé atrás. Quem era o pastor Manuel, né? E tal. Mas aí, o pastor, ele é muito, muito, muito usado pela palavra, né? Então, começou a vir o derramar, o tratar do Senhor por meio da palavra. E ele foi derramando muito amor. E eu também tentando, né, deixar, assim, que o amor... falasse mais alto,
E quando ele viu que o slogan da igreja, né, Igreja Batista Sião, um lugar de refúgio, então ele foi atrás disso e bateu pesado com relação a uma vida de santidade, e aí nós fomos crescendo, e a igreja foi respondendo bem. Então hoje eu vejo a Igreja Batista Sião uma igreja muito madura. Vocês estão muito maduros. Vocês estão tão maduros, eu falei isso para Débora domingo, ela disse, quero nem saber. Mas em que sentido? Deus, gente, Deus, isso é uma palavra para todos vocês da Igreja Batista Sião. Deus só tirou o pastor Manuel e logo em seguida o pastor Orlando, porque Deus enxergou em vocês uma igreja madura. Amém. Uma igreja madura. Vocês hoje estão maduros espiritualmente. Vocês hoje estão maduros emocionalmente, sabe? Vocês estão prontos para receberem outras famílias, uma outra família pastoral. Vocês não vão aceitar um pastor qualquer hoje. Vocês vão exigir que seja um pastor, que seja um profundo conhecedor da palavra. Então a igreja hoje está muito madura. Então hoje eu vejo a igreja uma igreja madura, uma igreja que é lugar de refúgio, uma igreja acolhedora. Nossa! E uma igreja que ama mesmo. Como o pastor Orlando disse, eu aprendi a ser amado. Né? É o que vocês, assim, a marca de vocês nas nossas vidas. Não tenho certeza disso. Ouviram, crentes? Vocês escutaram isso? É bom ouvir isso, sabe? Porque realmente dá uma insegurança, sabe? Uma tentativa de tentar compreender assim, a intenção de Deus com tudo isso, de nos tirar 2 pastores tão próximos, tão amados, que preencheram tanto, né? Na minha vida, na vida do Ismar, desde a primeira vez que nós viemos para cá, nós viemos com sede da palavra de Deus e foi o que nós encontramos aqui. E o nosso segundo motivo de sair da outra igreja que viemos para cá era mesmo o ensinamento para os nossos filhos e em especial para a Ilana, que está na adolescência, né? E logo em seguida veio o pastor Orlando, que preencheu tudo que a gente precisava. Então ficou assim tão completinho, tão perfeito. E eu me lembro do Ismar chorando lá em casa, falando assim, Senhor, é minha família. É o cuidado com a minha família. O Senhor tinha dado pra gente. Por que você está tirando tão rápido? A gente passou a pandemia, a gente estava, né, ficou meio assim e tal. E agora, quando começou de novo, o Senhor tirou. Por que isso está acontecendo? Então, quando a gente ouve essa palavra de saber que nós estamos maduros, que nós somos capazes e fortes o suficientes para passar por esse momento, para reverter essa situação, para nos unirmos, ao invés de nos afastarmos, de criar contendas, talvez, não sei se seria bem essa palavra, mas de criar, talvez, dispersos. Né? A gente precisa, na verdade, se unir para achar esse pastor. Né? E se foi isso que Deus falou, e se é assim, se é isso que Deus enxerga na gente, essa maturidade da igreja nesse momento, é porque Ele está preparando algo muito bom para a gente também. E assim, Sérgia, sabe a experiência que eu tive com a minha mãe? Eu disse assim, Senhor, eu não estou preparado. Talvez vocês estivessem se olhando assim também. Senhor, não estamos preparados para ficar sem o pastor Manuel. E o Senhor não quer que a gente confie no homem. A maior força de vocês, o maior preparo, a maior assistência na sua vida, na vida dos seus filhos, vem da parte do Senhor. E é isso. E se Ele permitiu nesse momento, é porque vocês estão, né, maduros o suficiente para passarem por esse momento. Né, e mergulhar mesmo, Senhor, supre as nossas necessidades. E Ele vai suprir. Eu creio. É bom demais ouvir isso, me fortalece. Eu creio. Domingo foi o que o Senhor mais ministrou no meu coração. Sabe? Aí a Rejane, inclusive, falou isso. Então, eu estava lá no banco e o Senhor começou a falar. Eu estou levando o pastor Orlando também, porque a igreja hoje está. Sabe? E a primeira pessoa que teve esse discernimento foi a irmã Beth, que você trouxe aqui também para o podcast. Ela um dia me abraçou ali e ela disse assim, eu sei que Deus... a gente não tinha dito sim ainda. E ela disse, eu sei que Deus vai levar você. O Senhor já começou a falar o meu coração. E Deus me mostrou porque ela foi de uma maturidade. Ela disse assim, do mesmo jeito que vocês foram tão usados para nos acolher, para cuidar de nós, tem vidas lá precisando. Então, diante disso, e assim, e aí depois, com o passar do tempo, alguns irmãos começaram a vir falar dessa maneira, principalmente as mulheres, né, que têm mais acesso, entenderam isso, que Deus está mandando a gente para lá. E, gente, vocês não têm ideia. Vocês não têm ideia de
Quantas famílias? Quantas famílias? Lá tinha pessoas já consideradas da terceira idade que perderam a alegria de viver, de estar na casa do Senhor, por conta desse período tão difícil que a igreja passou. Não ia mais aos cultos. E junto com uma pandemia, né? Que só uma pandemia já causa o que causa, porque Exatamente, 2 anos até mais. Exatamente. Imagina sem pastor, tanto tempo. Imagina. Aí teve uma irmã lá que disse que falou para a Débora, falou assim, vocês estão perdendo o pastor para uma outra igreja que está indo para o reino. Nós perdemos o pastor para sempre. Só na eternidade nós vamos encontrar. Sim, que deve ter sido um baque muito grande para a igreja também. Foi, porque ele era um pastor muito amado lá por eles, né? Então é isso, minha amada. Mas é tudo Deus nos ensinando, né? Eu acho que vamos encerrar, acho que já tem mais de uma hora que a gente está conversando, senão o povo vai parar de ouvir a gente. Você quer mandar uma mensagem? Então, e aí, Leoa, abre o seu coração aí para quem está nos ouvindo. Então, assim, como Leoa, a gente teve essa última experiência. Foi maravilhoso, né? Meu o culto Deus, despertar da Leoa. Que noite foi aquela, gente? Foi Pena mesmo. que eu perdi. Eu estava esperando tanto por essa noite e não pude. Sérgia, você não tem noção o derramar especial, que Deus foi? fez aqui. Eu nunca tinha pregado como eu preguei naquele dia. Pois é. E por que não foi filmado? Pois é. Aprove ao Senhor não permitir, né? Mas assim, sabe, Sérgia, aproveitando para compartilhar, assim, a minha palavra é essa. De tudo que eu li acerca do livro, eu disse que o que mais me chamou a atenção foi muito forte. É que a característica das leoas é que elas só andam em bando, sabe? Elas não vivem em competição. Uma luta pela outra. E o mais lindo é que, assim, cada uma tem os seus filhotes. Como elas andam em bando, então se acontece alguma coisa aqui com o filhote da minha amiga, eu vou fazer de tudo para proteger. Sempre que eu perceber o inimigo aproximando do filhote da minha amiga, eu vou fazer de tudo. E é isso que nós precisamos nos dias de hoje, sabe? Principalmente nós como mulheres de Deus. A gente tem deixado muitas das vezes essa contaminação lá fora do querer ter, do querer ser, que a gente permite que um espírito de crítica, e aí porque ela não é, ou porque ela não tem, ela não serve para ser minha amiga, ou tá o tempo todo criticando, ou o tempo todo enxergando defeito uma na outra, sabe? E o importante hoje, a gente vive muito isso, o importante são os meus filhotes estarem bem. Se os meus filhotes estão bem, tô nem aí se os de vocês não estão bem. E não é assim. Esse não é o plano de Deus para a igreja dele. Por isso existem os dons. Eu até falei na nossa mensagem aqui, né, que uma das lições mais lindas, quando eu aprendi acerca dos dons, é isso, é que eu tenho o meu dom, você tem o seu, a Flávia tem o dela. Se eu deixar de exercer o meu dom, eu vou prejudicar vocês. Se você deixar de praticar o seu dom, eu vou vai ficar me faltando, ou vice-versa, assim, nós temos que ter essa visão como leoas, né, de nos unirmos mesmo, de agregarmos cada vez mais, atrairmos cada vez mais, cuidarmos umas das outras, cuidarmos dos filhotes umas das outras, né, então, essa para mim, Flávia, foi assim, uma das lições assim que mais mexeu comigo, quando eu boto isso aqui, isso que vem. Amém. Que bênção. Glória a Deus, foi uma bênção. Obrigada. Que Deus abençoe muito vocês. Amém. Eu vou estar lá acompanhando. E sempre que tiver oportunidade, que eu estiver aqui em Brasília, nós estaremos juntos. Em nome de Jesus. Deus vai te abençoar muito lá. Amém. Deus vai te usar muito lá. Aquela palavra que Deus trouxe para mim também, para falar para a Gesielda, de que eles vão florescer. Lá também, isso é para você também. Você floresceu muito aqui, mas ainda há botões a serem abertos. Nossa, com certeza deve. Nossa, a vida para ser derramada lá ainda. E Deus vai usar vocês poderosamente ali. Amém. Amém? Amém, meus amores. Obrigada por tudo. Obrigada por tudo, Flávia, Sérgia, por tudo que a gente viveu, por tudo que vivenciamos juntos. Obrigada a você que está ouvindo e que a gente também teve um compartilhar e que Deus continue abençoando muito, 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 muito em tudo aqui, o ministério. Amém. Glória a Deus. Vamos encerrar então? Vamos, amiga. Obrigada por vocês terem assistido a gente até aqui, por terem ficado com a gente. Espero que vocês tenham sido edificados, que essa palavra fique guardada no seu coração. Até o próximo vídeo. Graça sobre graça. Amém. Tchau.
Bye.